Bondoso Deus, amado Pai, pedimos ao Senhor o auxílio, pedimos a direção do Senhor por meio do Espírito Santo que habita em nós, que habita em cada filho de Deus, que o Senhor possa, por meio da leitura da Tua Palavra, da meditação da Tua Palavra, ganhar os nossos corações para o Senhor, vendo a bondade do Senhor, vendo a grandeza do Senhor, a santidade, vendo toda a pureza, Senhor, toda a essência do Senhor em Sua Palavra, Senhor. Que possamos ser edificados em Cristo Jesus para proclamarmos as boas novas da salvação, juntamente com os nossos irmãos, onde quer que estivermos. Guarda-nos nessa noite, oramos no nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós já falamos aqui um pouco, nesse capítulo 4, do versículo 7 ao 21, sobre uma visão do amor de Deus, que Deus é ágape, Deus é amor, e é o amor ágape, o amor que nasceu de Deus, e inigualável é o amor de Deus comparado com os amores que existiam quando foi escrito outrora o Novo Testamento. E vamos dar continuidade então aqui nesses versículos iniciais, onde, a partir do versículo 7, onde João tem voltado a falar sobre o amor ao próximo. E aqui então nós extrairemos alguns princípios para nós. Fato é, irmãos, que vivemos numa sociedade individualista. A grande verdade é que o individualismo, ele permeou todas as áreas da humanidade. Os homens, eles buscam prazer, poder, sucesso e não têm medido esforços para isso. Poucos são os que se preocupam uns com os outros. Poucos são aqueles que olham para o outro, primeiramente, em vez de olharem para si mesmos. Será que aqui está se cumprindo o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, versículo 12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Será que está se cumprindo isso? Tanto nas pessoas que são do mundo, e tanto nas pessoas que são cristãs? Vemos que sem o amor, há o aumento da violência, do homicídio, do aborto, e de tantas outras coisas que desagradam a Deus. Sem o amor, o resumo é que falta sentido para a vida. E o individualismo se dá quando não há amor a Deus, primeiramente, e o individualismo também se mostra quando não há amor ao próximo. E aqui João, entrando nesses versículos que lemos, ele não pode deixar de abordar esse assunto. João, ele é um mestre foi preparado por Deus para esse fim. Nós sabemos a história de João, do seu chamamento, juntamente com o seu irmão, a transformação que o Espírito Santo fez na vida de João, também do seu irmão e dos servos de Deus. E quando chegamos então nesse ponto da epístola, João não deixa de abordar sobre esse assunto, mas ele faz de uma maneira totalmente peculiar. Ele trata desse assunto do amor ao próximo de maneira que só ele sabe tratar de uma maneira particular. Até aqui, João colocou 2 pontos vitais que podemos extrair da sua epístola: o ensino sobre a comunhão e o ensino sobre a filiação. E se os cristãos têm esses 2 pontos, ou se os cristãos andam em comunhão com Deus e lembrando dessa filiação, nada os pode ferir, nada os pode abalar. É lógico que João tem tratado isso desde o capítulo 1, sendo o mestre que era, sábio em seu ensino, ele não deixa de ensinar aos seus leitores, ensinar aos irmãos onde ele estava e para quem foi endereçada a epístola, sobre, primeiramente, o amor ao próximo, ele tem tratado disso, a importância de obedecer aos mandamentos, ele tem tratado disso, e a correção da crença, em especial a doutrina sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ensino de João. E assim feito, ele retoma aqui então sobre o assunto do amor fraternal, a demonstração do amor ao próximo. Nós devemos entender que uma vez que João, ele
retorna a esse assunto, certamente isso é de importância vital e suprema, não somente para João, não somente para o apóstolo, mas para todos os filhos de Deus. Se ele volta a esse assunto, tem um significado, tem a sua importância. Nós sabemos que nas Escrituras, ou comentários de alguns irmãos, que João é descrito como o apóstolo do amor. Nós sabemos que Paulo é descrito como o apóstolo da fé e que Pedro é descrito como o apóstolo da esperança. É assim que temos ouvido por aí. Mas nós não podemos esquecer que nenhum dos escritos do Novo Testamento se compara ao que Paulo escreveu sobre o amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, a definição do amor. Então, fazermos essas comparações entre o apóstolo do amor, o apóstolo da fé e o apóstolo da esperança, e não colocar Paulo que falou sobre o amor em 1 Coríntios 13, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. E aqui no texto lido, João traz um dos ditos mais gloriosos da Escritura, já falamos disso aqui outrora, ou dos escritos que a humanidade pode produzir. Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Essa é a natureza de Deus. Deus é amor. E isso ele coloca em conexão com qual assunto? O amor ao próximo. Com amor uns aos outros. Quando lemos o Novo Testamento, nós vemos que essa é a ênfase, desde o primeiro evangelho ao livro de Apocalipse. A ênfase do amor ao próximo. Tanto nos evangelhos, quanto nas epístolas, quanto o Apocalipse nos traz sobre esse assunto. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus, ainda com os seus discípulos, o evangelho de João trata sobre isso, ele vai dizer o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, esse assunto do amor ao próximo, do amor uns aos outros, ele está contido em todos os livros do Novo Testamento. Então, uma ênfase especial. Não somente o Senhor Jesus ensinava, mas se vocês pegarem então aí o próprio João, o próprio Tiago, o próprio Pedro. Então, eis o teste supremo da nossa profissão de fé. Eis aquilo que os homens procurarão em nós e que Deus também procurará em nós. O teste supremo da nossa profissão de fé é o seguinte: o fato de amarmos uns aos outros. Conhecemos a Deus? Dizemos servir a Deus? Buscar a Deus? Ok? Então demonstre isso no amor ao próximo. Irmãos, na verdade, esse assunto, ele é superior, por exemplo, à ortodoxia. Esse é um assunto superior ao ensino. Vejam que o ensino e a doutrina são essenciais. E nós vemos isso aqui na epístola de João. João nos mostra sobre isso, sobre estarmos bem fundamentados, não sermos levados por anticristos, não sermos levados por falsos ensinos, por falsos doutrinadores. Vejam que o ensino é importante. Mas, infelizmente, nós temos que admitir que estar totalmente correto em seu entendimento, ainda assim, uma pessoa pode não ser cristã. Vejam e lembremos do jovem rico, todo o seu conhecimento. É possível alguém estar interessado em teologia, estudo da palavra, doutrina, defender, argumentar, e ainda assim estar destituído da graça de Deus. Mas tem algo que acompanha tudo isso. Sim, devemos ter um entendimento, ou melhor, correr atrás do ensinamento, da doutrina, dos fundamentos, mas existe algo superior, e João coloca isso aqui. Alguém pode ser um campeão de entendimento, mas ter amargura nas coisas que defende. A ortodoxia, o ensino, embora essencial, não é suficiente. E João coloca isso aqui. Ele tem tratado disso. Acima disso, nós temos também até mesmo o exercício da fé. Ele pode ser ineficaz, tratado juntamente com o assunto do amor ao próximo. E os irmãos se lembram que Paulo escreveu aos 1 Coríntios, né? E lá no capítulo 13 ele diz algo sobre a fé, mas ele diz que existe um caminho sobremodo excelente. Ele escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
Então, o assunto do amor ao próximo, do amor uns aos outros, é superior à questão da fé. Alguém pode ter tamanha fé, ele diz, mas existe um caminho sobremodo excelente. A fé é importante, a fé é valiosa, mas ainda há algo mais profundo do que isso. Há um teste mais minucioso, há um teste mais criterioso e completo, que é o teste do amor fraternal. Percebam que é um teste ainda mais completo do que a conduta e o comportamento. João fala sobre isso, sobre conduta, sobre comportamento. Mas percebam que a conduta e o comportamento, João nos ensina, ainda que sendo fundamental, de fundamental importância, tem que ser acompanhada do amor fraternal. Não adianta nada alguém dizer que tem bons modos, tem boa cultura, tem boa moral, mas não ama o próximo. Quantas pessoas você conhece que pratica tudo isso? Ou que tem uma boa conduta, mas não tem amor ao próximo? Isso, de fato, a conduta e o comportamento não é uma preocupação só de João. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo se preocupa com isso. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Conduta, comportamento. Escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo João e o apóstolo Paulo, na mesma conduta, mostrando que existe um comportamento do cristão, existe a vida do cristão que deve ser notada, não somente por aquele que vive a vida cristã, mas pelos outros. Mas a conduta e o comportamento, ainda que tenham seu valor, ainda que sejam importantes, ainda não é tudo. Existe o teste do amor fraternal. Mas qual é esse amor? Qual é esse amor que João tem colocado aqui? O que ele quer dizer quando nos exorta a amar uns aos outros? E João coloca aqui, na verdade, que os cristãos, eles devem manifestar aquelas características do amor, ou aquelas virtudes do amor, ou aquelas definições do amor encontradas em 1 Coríntios, capítulo 13. João anda de mãos dadas com o apóstolo Paulo. Na verdade, eles são inspirados, são direcionados pelo Espírito Santo, e um não vai contradizer o outro. Se João tem falado do amor ao próximo, ele vai entender, ou ele está junto com o apóstolo Paulo, sobre aquelas definições do amor. Irmãos, e quando nós lemos 1 Coríntios 13, ou nós ficamos todo entusiasmados, ou nós ficamos totalmente tristes. Porque nós podemos analisar o que ali está escrito e colocar o quesito, e começar a marcar: estou bem, estou bem, estou bem. Ou o contrário: não estou bem, não estou bem. E eu gostaria de aqui usar um escrito do irmão Russell Norman Champlin, que define esses vocábulos que foram colocados ali em 1 Coríntios capítulo 13. Ouça com atenção as definições que ele traz sobre uma porção de 1 Coríntios 13 e veja como você está nessas definições da palavra amor, como é colocada ali no original. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 4 a 7, nos diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vejam as definições que esse irmão ele coloca no seu comentário do Novo Testamento, versículo por versículo, de algumas dessas palavras, ou algumas dessas expressões. E a primeira delas: o amor é paciente. Ou seja, o amor é longânimo. Você é longânimo? Eu sou longânimo? Vejam que a definição, ou dentre uma das definições do amor é que ele é cheio de paciência. Ou seja, ele é lento para irar-se e não se ofende ante ao primeiro insulto. O amor é paciente. O amor recebe as injúrias sem se retaliar. Ou colocando como Tiago
coloca na sua epístola, lá ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Mas até lá? Sim, até lá. Quando ele virá? Não sabemos. A ideia aqui do vocábulo é de constância, é de resistência. Matthew Henry, um comentarista também da Bíblia, ele fala assim: a paciência suporta deslizes e negligências da parte da pessoa amada e se mostra longânima para ver o efeito bondoso de tal paciência. O amor é longânimo. Mas 1 Coríntios, capítulo 13, vai continuar falando sobre o amor. E diz lá também: o amor é benigno. Ou seja, o amor faz atos bondosos. O amor faz o bem. Você tem feito o bem? Tem feito bem a sua esposa, seu filho, seu vizinho, seu patrão, seu funcionário? O amor, ele realiza feitos específicos de bondade em favor dos outros. Isso é benignidade. Ou seja, o amor benigno é um amor ativo que alimenta os famintos. É um amor ativo que veste os destituídos. É um amor ativo que dá um copo de água ao sedento. Significa ser misericordioso, útil, gentil, moralmente bom, de boa reputação. O amor é benigno. Está incluído aqui visitar os enfermos, proferindo uma palavra de ânimo e de consolo. É aproveitar a oportunidade para fazer o bem e também buscar essas oportunidades. Mas também diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, uma outra característica do amor: o amor não arde em ciúmes. Ou seja, o amor não tem inveja. A inveja, nós sabemos, ela é destrutiva, sempre destrutiva. Salomão, escrevendo sobre ela, diz: a inveja é a podridão dos ossos. O que Salomão quer dizer é o seguinte, que a pessoa invejosa, ela está doente física, emocionalmente e espiritualmente. Mas Paulo coloca: o amor não arde em ciúmes. Ou seja, não se deixe entristecer porque a outra pessoa possui maior porção de bênçãos terrenas, de bênção espiritual ou de bênção intelectual. Ele não fica com ciúmes, ele não fica com inveja. Aqueles que possuem esse amor puro se regozijam com a felicidade, com a honra e com confortos alheios, como se tudo isso estivesse acontecendo com ele mesmo, como se ele estivesse experimentando isso. Ou seja, aqueles que possuem esse amor estão sempre prontos a permitir que os outros sejam preferidos acima deles. Mas também diz lá: o amor não se ufana. O significado de ufanar é vangloriar, é autoexaltar. Uma soberba por trás disso. Ou seja, é uma ostentação. Isso é se ufanar. Significa uma exibição intelectual, significa um exibicionismo retórico. É você querer aparecer ou querer mostrar o que você não é. Se gloriar em qualquer realização humana. Tudo isso para afrontar os outros, ou seja, na verdade tem por intuito exaltar a si mesmo e degradar os outros. Mas o amor não se ostenta. O amor não se exibe com orgulho. Mas também diz lá: o amor não se ensoberbece. Ou seja, o amor impede a pessoa de se inflar com o senso de sua própria importância. O amor não se mostra altivo. A ideia é de não ser arrogante, não ser presunçoso, não ser vaidoso e não ser orgulhoso. O amor verdadeiro não deixa essas coisas se manifestarem. Mas continua lá. O amor não se conduz inconvenientemente. E o que é isso? O amor não se comporta sem boas maneiras. O amor, ele não tem uma atitude com que os outros possam se corar de vergonha daquela atitude feita pelo outro. O amor é cheio de tato, ou seja, ele não traz vergonha ao outro. O amor observa o verdadeiro decoro e as boas maneiras. O amor não pratica ações indiferentes.
ou palavras inconvenientes. Vai marcando aí isso na sua vida, e eu vou marcando na minha. O amor nada faz do que alguém se possa envergonhar. Toda sua conduta é decorosa e apropriada. O amor não envolve em questões que traz vergonha. Mas continua lá. O amor não procura os seus interesses. Ou seja, o amor não é egoísta. Ele sempre é altruísta. É o outrocentrismo, como diz Hernandes Dias Lopes. E não o egocentrismo, mas o outro em primeiro lugar. O amor visa dar de si mesmo. Não insiste em seus próprios direitos. Não busca vantagem própria, honra pessoal ou influência. Não busca seu próprio aprazimento, o seu prazer ou sua própria reputação. Ou seja, o amor não busca os seus interesses. Mas também diz lá sobre o amor não se exaspera. Isso significa que o amor não se deixa provocar. O amor não é irritável. Tem alguém aqui que é irritável? Ou o amor não perde a compostura em vista da ameaça aos seus direitos? Não se amargura ante ofensas reais ou imaginárias? A raiz, irmãos, de muitas das nossas tribulações, na verdade, a raiz das nossas tribulações, muitas vezes é a nossa arrogância, é o nosso temperamento irritadiço, a atitude de exasperação. Nós ficamos irritados facilmente, mas o amor não se exaspera. O amor, então, não se encoleriza. E, usando aqui o último vocábulo que vamos tratar até aqui, o amor não se ressente do mal. Ou seja, o amor não encontra o mal onde o mal não existe. Ou então, o amor não imagina o mal em face de pequenas indicações. Nesse sentido, o amor é dotado de mente inocente, sem malícia, esperando sempre o lado melhor das pessoas e não o pior. O amor não conserva uma contracorrente de méritos e desméritos com base no que os outros lhe tenham feito. O amor não guarda ressentimentos. Não se lembra do mal sofrido por parte da outra pessoa. Não cultiva a malícia, não cultiva o ódio, não se vinga. Não fica afogando na memória os males sofridos, mas sempre perdoa e esquece. Não colocando, ou melhor, conservando limpo ali o registro da queda dos outros, da vida dos outros. Mas aí podemos pensar, onde eu estou nesse amor? Qual o grau que eu estou nesse amor? Qual o nível que eu cheguei nesse amor? E aí, como dissemos no princípio, nós temos duas atitudes. Ou nos alegramos porque estamos bem, estamos checklist fechado, ou não marquei nenhum dos quadradinhos das alternativas acima. Mas percebam que podemos estar de um lado ou de outro, ter um pouco ou faltar outras coisas, mas o que nós entendemos, e João coloca aqui nesse capítulo 4, que existe o aperfeiçoamento no amor. Nenhum cristão nasceu de novo ou se converteu já com essa totalidade do amor nas suas manifestações. O próprio João, ele teve que aprender isso. Os irmãos se lembram, ele teve que ser ensinado pelo Senhor Jesus e ele se colocou ensinável pelo amor inaudito, como cantamos aquele hino, ó amor inaudito. Ele aprendeu com aquele amor inaudito, porque outrora ele queria fazer fogo do céu para matar uma aldeia, ou os habitantes de uma aldeia de samaritanos, e o Senhor Jesus disse para ele e para Tiago, vocês não sabem de que espírito sois. O espírito não é de morte, eu vim para salvar, eu vim para trazer amor. E João então teve que entrar nessa escola do amor e chegar aqui e ensinar sobre o amor, falar sobre o amor uns aos outros. É-nos dito pela história que João, quando velhinho, na congregação onde ele estava, provavelmente Éfeso, ele era levado, muitas vezes carregado pelos irmãos para assistir um culto, assistir uma reunião, estar junto com os irmãos. E ele então, carregado para a frente do auditório, provavelmente, onde tinha uma reunião, e ele pregava,
e ele dizia: irmãos, amai-vos uns aos outros. E ia embora, ia sentar. Vejam a transformação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que tem o fruto do Espírito, amor, alegria, paz e aquelas outras virtudes. Então podemos pensar, mas eu não tenho nada disso, eu sou o contrário dessas definições que foram dadas agora há pouco. Não. Lembremos que há transformação de Deus por meio da sua palavra, do seu agir em cada um de nós pelo Espírito Santo. Os irmãos se lembram da história de Jacó, outrora suplantador, enganador, querendo levar vantagem em tudo, mas no final da vida dele ele se tornou um abençoador. Ele foi aquele que disse no final da sua vida, quando José estava no Egito, e os seus filhos disseram: pai, tem que levar o mais novo, tem que levar, senão o governador, a pessoa que está lá não vai deixar a gente ir lá e trazer o que ficou para trás. E ele disse: leva. Quer levar o quê? Dinheiro? Leva dinheiro. Quer levar o quê? Leva os sacos com isso, com aquilo. Ou seja, houve um trabalho do próprio Deus na vida de Jacó. E da mesma forma nas nossas vidas, irmãos. Hoje, talvez, citamos aqui que muitas vezes muitas das nossas tribulações é a nossa arrogância, ou seja, nós sermos irritáveis facilmente. Mas o Espírito Santo pode trabalhar isso e vai trabalhar isso nas nossas vidas, se tão somente não abandonarmos a fé. João está colocando isso. Essas manifestações do amor devem ser encontradas nos cristãos. João está colocando isso. O amar uns aos outros não é amar somente aqueles de quem gostamos. Não é amar, ou melhor, ele coloca que é amar até mesmo pessoas de quem não gostamos. Porque ele aprendeu isso com o Senhor Jesus no Sermão do Monte, onde o Senhor, ensinando aos discípulos, disse: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então João aqui, na mesma linha do apóstolo Paulo, ele está mostrando: o amor inclui tudo isso, todas essas manifestações. E isso com o próximo. Isso com aquele que está perto de você. E quem está perto de você? Os mais perto de você. Demonstre amor então a ele. Faça o bem. Hoje é tão comum, né, no mundo. Vou dar um exemplo do mundo. Os maridos menosprezarem a sua esposa, que estão ali na sua casa, que fazem a comida para o marido, que lava a roupa do marido, que faz o bem para o marido. Chega, está tudo organizado, tudo bacana. O André tem falado sobre isso, sobre as 10 características que as mulheres procuram nos homens, nos maridos. E aí, então, os homens, tendo tudo isso em casa, eles procuram outra mulher. Eles querem demonstrar o amor com outra pessoa, querem fazer o bem a outros, não aqueles que estão próximos, traem as suas esposas. Ou mesmo alguns de nós, tratamos muito bem o nosso patrão, o nosso colega de trabalho, a secretária, o telefonista, o caixa, mas a nossa filha ou o marido, somos irritados ou ficamos irritados com eles. O João, então, coloca aqui: o teste sublime é amar as pessoas difíceis e manifestar 1 Coríntios 13. João, na sua forma de ensino, ele traz a declaração fundamental, como já lemos aí: Deus é amor. E porque Deus é amor, então os cristãos, ou nos cristãos, tem que ser encontrada essa verdade. Deus é amor, nos cristãos também, então, tem que ser encontrado o amor. João não só diz que Deus é amoroso ou que Deus ama, não. Ele vai além disso, ele define a essência de Deus, ele define a natureza de Deus. E porque Deus é amor, também devemos amar. Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fez e fará, ele é permeado em amor, porque ele, Deus, é amor. Todos os atos de Deus têm esse aspecto do amor presente. E João coloca isso, então, no versículo 7, versículo 8. Ele coloca o seu ensino dizendo que nós temos 3 motivos para amarmos uns aos outros. E o primeiro motivo que ele coloca aí é o seguinte: o amor procede de Deus. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor, irmãos, ele
nasce de Deus. O amor, ele flui de Deus. O amor é de Deus. Todo amor tem sua fonte no Deus do amor. As expressões de amor que a humanidade consegue fazer ao seu próximo têm a sua natureza, têm a sua origem em Deus. Amamos porque o amor deriva do próprio Deus. Diz aí, procede de Deus. João não está falando aqui do amor natural, daquelas definições de amor que outrora citamos. Não, os estudiosos gregos, eles sabem que essa palavra foi cunhada por meio da vinda do Evangelho, por meio da vinda das boas novas. Essa palavra amor, ligada a Deus, amor ágape, só é encontrada no Novo Testamento. Deus é amor. Os pagãos não conheciam isso. As formas de amor ou as definições de amor que os homens tinham era algo corrompido, carnal, era algo caído. Mas nós vemos que agora é algo novo, concedido por Deus por meio da obra do seu Filho Jesus Cristo. O amor, diz João, procede de Deus. Esse é o primeiro motivo. João trata desse amor que vem de Deus, que procede de Deus. É como se João dissesse aos seus ouvintes, aqueles que iriam ler a sua epístola, ele poderia estar dizendo assim: amados, quando vocês amam uns aos outros, provam que vocês são de Deus. Amados, quando vocês amam uns aos outros, vocês fazem algo que o próprio Deus mesmo faz. Deus ama, Deus trata com condescendência, com longanimidade, com perdão. E o segundo motivo que ele coloca para amarmos uns aos outros também está no versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Amar uns aos outros, então, é evidência do novo nascimento. Se nascemos de novo, se nascemos do alto, se nascemos do céu, devemos amar uns aos outros. Ele coloca aí, amemos-nos, aquele que ama é nascido de Deus. E se você nasceu de Deus, está inserido em você o amar aos outros. O amar uns aos outros. Se você não ama, ou aquele que não ama, ele diz aí, não conhece a Deus, no versículo 8. Certo? Ele fala que, ele poderia falar assim, não nasceu de novo. Ou seja, quem não nasceu de novo não conhece a Deus, porque quem nasceu de novo agora tem um relacionamento de filiação, que João tem tratado até aqui. Agora ele diz no capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Ou seja, amar uns aos outros é evidência do novo nascimento. João, no seu evangelho, é muito claro em dizer a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E a evidência que você nasceu de novo é que você ama o próximo, que você tem amor uns pelos outros. Essa é uma característica. João coloca isso, que nos torna cristãos, é nascermos de novo. E não nascemos de novo porque um dia tivemos uma proposta intelectual de melhorar os nossos pensamentos. Não é porque resolvemos mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira, mudar as nossas práticas. Não nascemos de novo dessa forma. Não é porque decidi ser um pouco mais moral, mais ético, praticante de boas obras. Não, isso não está falando nada sobre o novo nascimento no Novo Testamento ou à luz do Evangelho. A única coisa que me faz cristão é ter nascido de Deus. É ser participante da natureza divina. É ter em mim a divina semente. E uma vez que nasci, ele está colocando aí, todo aquele que ama é nascido de Deus, então ele ama um próximo. Ele ama o próximo, ele ama uns aos outros. E a prova de tudo isso, desse novo nascimento, irmãos, não tem como. É amar e amar. A prova desse novo nascimento é amar como Deus ama, porque Deus é amor e a essência dele está em nós. Ele flui através de nós. O homem natural não consegue
praticar esse tipo de amor, porque ele não tem o novo nascimento, ele não tem a natureza de Deus, ele não nasceu de novo. O mundo está em colapso. Guerras e mais guerras, inimizades, homicídios, por falta desse amor que procede de Deus e desse amor que é evidenciado naqueles que nasceram de novo. Não é costume de dizer ao mundo: ei, amem uns aos outros. Você já ouviu isso? As pessoas do mundo dizerem: amem uns aos outros. Não, é um mandamento para os cristãos, porque só eles conseguem amar como Deus ama. E aquelas definições do amor que dissemos no princípio acompanham esse novo nascimento. O homem precisa da natureza divina em seu interior para poder amar como Deus ama. Se a igreja falha nesse quesito, não precisamos cobrar isso do homem natural, ele jamais cumprirá esse mandamento. Quando olhamos para o mundo, o que nós vemos no mundo, embora elas mostrem os seus pecados, irmãos, mas percebam no seu local de trabalho, percebam a sua vizinhança, perceba às vezes até na sua família, aqueles que não nasceram de novo. Muitos você vai encontrar neles pessoas rancorosas, pessoas cruéis, pessoas caluniadoras, pessoas más, pessoas com o espírito homicida de Caim nelas, como diz João, estão fora da vida de Deus. João coloca aqui que aquele que não ama não conhece a Deus. Por outro lado, também ele coloca, aquele que ama é nascido de Deus. Esse é o segundo motivo que ele coloca. Ou seja, o amor nos leva à compaixão e à piedade. Mas João também coloca aí um terceiro motivo de amar uns aos outros. Está no finalzinho do versículo 7. Diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, todo aquele que ama, conhece a Deus. Versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, esse terceiro motivo, que evidencia o amor uns pelos outros, é o conhecimento espiritual. Irmãos, e esse conhecimento que João coloca aqui, conhece a Deus, é no sentido de que ele é progressivo, ele é gradual, ele é um passo de cada vez, um degrau a cada dia. Porque se vocês lerem o versículo 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então o amor não está completo, o amor não está na sua plenitude, ele não está cheio, não. Quando obedecemos os mandamentos, quando amamos a Deus, quando fazemos aquilo que Deus nos pede, diz aí, o amor é em nós aperfeiçoado. E é interessante, né? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós aperfeiçoado. Quer ter aperfeiçoado o amor de Deus na sua vida? Qual é a resposta? Ame um ao outro. Ame o seu próximo. Ame os seus irmãos na fé. E aí no versículo 17 ele continua dizendo: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Ou seja, aperfeiçoado o amor, para que naquele dia não fujamos envergonhados, nós sermos como ele, pois ele é amor. Vejam que a evidência, esse conhecimento de Deus, esse crescimento na fé, esse crescimento no amor, é manifestado o amor de Deus dessa forma. Deus é amor, e conhecendo a Deus, mais demonstro sua característica, e mais eu amo o meu próximo. Esse conhecimento de Deus, como dissemos, é progressivo. Ele é aperfeiçoado. Esse amor de Deus crescendo nas nossas vidas, ou o amor de Deus na vida do cristão, ele não é parado, ele não é estático. Ele é, e Russell Norman Champlin diz que todos os verbos que são colocados no grego, ele dá a ideia de dinâmica, nunca de estar parado. Ou seja, há uma mudança a cada dia. Como o próprio João definiu a vida eterna no Evangelho de João, na verdade, ele não definiu, ele trouxe a definição que o próprio Jesus fez da vida eterna. O que é a vida eterna? É que conheçam
a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, amar uns aos outros é evidência de conhecimento espiritual, é evidência que eu conheço a Deus, que eu conheço o seu Filho, que eu tenho comunhão com o Pai, que eu tenho comunhão com o Filho, e esse amor em nós aperfeiçoado. Irmãos, e quanto mais conhecimento, saiba de uma coisa, mais amor. E o que vai acontecer quando Deus pedir isso de você, André? Mais problemas, mais dificuldades, mais pessoas difíceis. Há um crescimento, né, na vida cristã. Quanto mais temos desse conhecimento, mais amamos. No início da nossa caminhada cristã, um amor pequeno. É um amor bem pequenininho, mas sim, ele vai crescer. Quando crescemos na fé, esse amor cresce. Mais ou menos como diz Paulo em 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, o que acontecia? Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas há um crescimento. Eu não permaneci na meninice. Eu não permaneci naquele amor inicial. Houve um aperfeiçoamento do amor de Deus na minha vida, porque amamos uns aos outros. Há um crescimento, há um conhecimento espiritual. Começamos com pouco conhecimento, de fato, mas esse conhecimento aumenta e se desenvolve à medida que caminho em comunhão com Deus. Começamos a caminhada cristã com um conhecimento parcial de Deus. Deus é grande, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus tem poder ilimitado, Deus perdoa os meus pecados, Deus me deu a vida eterna. Mas não paramos nesse conhecimento. Existe mais. Existe riquezas insondáveis em Cristo. Ou seja, ninguém vai conseguir exaurir esse amor, a grandeza desse amor, como diz também Paulo, conhecer com todos os santos a grandeza do amor, né? A altura, a profundidade, o comprimento, a largura, com todos os santos, ou seja, amando uns aos outros. João está dizendo aqui mais ou menos assim, eu quero conhecer é a Deus mesmo. Eu quero conhecer é o doador. Não quero mais os dons. Ou quero conhecer o doador, ainda que tenha os dons. Eu quero conhecer a pessoa de Deus. E quanto mais conheço a Deus, conheço que Deus é amor. Irmãos, e há esse crescimento. Se vocês pegarem em Filipenses 1, já estou partindo para o final. Filipenses 1, versículo 9. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ou sobre a evidência de conhecimento espiritual, de amar uns aos outros. Ele diz assim em Filipenses 1, 9, Paulo, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Vejam que aí o crescimento em amor está ligado com o quê? Conhecimento de Deus, com a percepção de Deus, das coisas de Deus, sobre Deus mesmo. E vejam que aí há algo interessante para nós, que o vosso amor aumente mais e mais. Oh, que maravilha! Isso é a vida cristã, o amor mais a Deus, né? Amar a Deus, porque a Bíblia diz assim sobre o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força. Ou seja, pode ser que neste momento atual da nossa vida cristã, eu não estou amando o Senhor de todo o meu coração, como o salmista diz, a quem tenho eu no céu? Não, no céu é Deus mesmo, como está no status de um jovem que aqui reúne, não tenho ninguém no céu além de ti. Mas e na terra? Você tem somente Deus? Ou tem Deus mais o fulano, beltrano, cicrano? Se esse beltrano, cicrano for tirado, não. Diz aí então que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Isso porque crescemos na fé. Como diz Pedro, cresçamos no conhecimento, né, espiritual que deve haver na vida dos cristãos. E um outro versículo também, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8.
O próprio Pedro, na sua segunda epístola, ele nos diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma evidência de amar uns aos outros, o crescimento espiritual. Mas aí em 1 Pedro 4, versículo 8, diz, acima de tudo. Opa, então, paremos aqui. Acima de tudo. Então, deixemos as outras coisas de lado. Ok? Acima de tudo. Porém, entende? Amor intenso uns com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, lembremos que não somos chamados para amar com amor natural, não. Nós somos chamados para amar como Deus ama. Devemos ver como Deus vê. Deus vê com compaixão? Então eu tenho que ver com compaixão. Deus vê com longanimidade? Eu tenho que ver com longanimidade. Deus vê com mansidão? Eu tenho que ver com mansidão. Deus vê com paciência? Eu tenho que ver com paciência. Essas manifestações são características de Deus e devem ser encontradas em todos os cristãos. E assim sendo, nós temos os 3 argumentos poderosos colocados por João aí nos versículos que lemos. O amor procede de Deus. O amor é a evidência do novo nascimento. E o amor é a prova que conhecemos a Deus. Irmãos, manifestemos esse amor de Deus. Manifestemos que Deus é amor. E isso amando uns aos outros. O amor de Deus, cresça em nós e assim cumpramos o mandamento de amarmos uns aos outros. Em nome de Jesus, amém.